Olá, queridos. Tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde também para todos que nos acompanham online. Para mim, realmente é uma grande honra e um privilégio poder estar falando hoje com vocês. Na verdade, é um marco também na minha história. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de poder compartilhar a Bíblia em um culto público assim. Sempre, é claro que teve aquelas experiências para encontros de jovens, né, de repente um estudo bíblico, mas esse é um marco para mim. Então, muito obrigado pela oportunidade que a liderança da igreja nos concedeu, ao pastor Cássio, ao pastor Alex, pastor Jura também. E para iniciar, então, a reflexão de hoje, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá bom? Senhor, muito obrigado, Deus, por estarmos todos aqui. Obrigado, Senhor, pela a tua provisão, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa comunidade local. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo relacionamento que podemos ter contigo. Te pedimos, Senhor, por favor, que o Senhor ministre aos nossos corações, o Senhor fale através da tua palavra e o Senhor nos traga discernimento a respeito da tua vontade e daquilo que o Senhor, para onde o Senhor quer nos levar e também o que o Senhor quer fazer na vida das pessoas através de nós e da nossa comunidade. Nós estamos aqui para ouvir ao Senhor e cultuar ao Senhor somente. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, então, como vocês sabem, nós estamos aí em uma série de personagens bíblicos abaixo dos 30. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o personagem, o jovem rico, né? O jovem rico que não tem um nome. Ele é apresentado na Bíblia em três momentos, em 3 livros, em Mateus 19, Marcos 10 e Lucas capítulo 18. E eu gostaria de refletir com vocês um pouco sobre o que a gente pode aprender sobre o relacionamento com Deus e com as pessoas a partir do encontro que esse jovem rico teve com Jesus. Bom, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar ou lido sobre esse encontro deste jovem com Jesus na Bíblia, e eu não sei qual foi a sua primeira impressão. Talvez a sua primeira impressão sobre esse encontro tenha sido de que ele é um jovem um pouco arrogante, presunçoso, pelo modo como ele fala com Jesus, pelo modo como ele interage, responde às perguntas de Jesus, ou simplesmente porque a Bíblia, como descreve ele como rico, né? Então a gente já parte ali de uma primeira impressão de que é um cara arrogante. E para ser muito sincero com vocês, essa também foi minha primeira impressão, né? Minha primeira leitura há um tempo sobre esse trecho também foi essa ideia de que, nossa, eu estava lidando ali com um jovem um pouco arrogante e presunçoso. E aí, depois de um tempo de reflexão e de leitura, a impressão que eu passei a ter desse jovem foi o completo oposto, né? Ao invés de estar lendo sobre um jovem arrogante e presunçoso, eu estava lendo sobre um jovem extremamente angustiado, extremamente sobrecarregado pela maneira como ele achava que deveria se relacionar com Deus e com as pessoas. E eu gostaria de poder compartilhar isso com vocês. A respeito das características desse jovem, bom, a Bíblia não nos conta muito nos traz muitos detalhes sobre esse personagem, mas uma das poucas coisas que ficam muito claras é que, é claro, ele é um jovem, né, a idade, é claro que a gente não consegue ter a certeza, ele era um líder influente, provavelmente judeu, pela forma como Lucas descreve ele, como um líder, um governante ali naquela época, e de que ele tinha muitas posses por conta também da descrição e do modo como Jesus interage com ele. Mas, assim, apesar de tão poucas informações que a gente tem a respeito desse personagem, eu acredito que essa interação que Jesus tem com ele tem muito a nos dizer e a nos ensinar. Então, antes de partir para o texto, só para que fique aí um pano de fundo, o que é que estava acontecendo, né? Então, Jesus, ele saía da Galileia, né, estava indo para a Judéia em direção a Jerusalém, e ali uma multidão acompanhava Jesus. Então, Jesus estava falando para a multidão, Jesus estava curando a multidão, e um pouco antes, 2 momentos antes dessa interação de Jesus com o jovem rico, Jesus ele foi abordado pelos fariseus e tentado por eles a respeito do tema do divórcio. Então, ali Jesus já estava falando à multidão, né? E aí chegam os fariseus aos pés de Jesus para tentá-lo a respeito deste assunto. Jesus resolve esse assunto ali com eles, e depois são os discípulos que recebem ali uma lição de Jesus, porque as pessoas iam trazendo as crianças até Jesus. Os discípulos estavam ali censurando as crianças, né, impedindo para que elas se chegassem até Jesus. Jesus, então, repreende os discípulos para que
ele não repreendesse as crianças se chegarem a ele. Então, esse é um pouco do que acontece antes desse encontro de Jesus com o jovem rico. E aí, para iniciar essa reflexão com vocês, eu gostaria de ler o livro de Mateus, que é um dos livros que fala sobre este encontro, no capítulo 19, verso 16 a 26. Eu escolhi aqui compartilhar com vocês a versão da Almeida Revista e Corrigida de 2009. Muito provavelmente você pode estar aí com outra versão acompanhando na sua própria Bíblia. Mas essa foi, e depois eu já vou comentar o motivo de por que eu escolhi essa versão para conversar sobre esse assunto com vocês. Bom, então aqui o verso 16 começa dizendo: E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhe: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, eu até gostaria de já comentar o porquê a gente leu nessa versão, Por que a versão Almeida, Revista e Corrigida, especificamente? Bom, se a gente puder voltar no primeiro slide, que está lá no verso 16, algumas das versões, elas omitem esses termos, como bom mestre e que bem farei. E eu acho que a presença deles aqui nesta versão, é uma versão muito clássica para a igreja protestante aqui no Brasil, ela nos ajuda a entender um pouco o cerne de toda essa conversa. Então, por que é bastante importante esses termos? Porque quando o jovem ele começa se relacionando com Jesus, ao dizer bom mestre, que bem farei, fica muito claro que para esse jovem existe uma clara distinção de que no mundo há pessoas boas e no mundo há pessoas más, E por que isso é um aspecto tão marcante e que vai ser tão importante? Porque Jesus pega esse gancho e direciona a conversa a respeito deste tema central para esse jovem. Então, imagina que este jovem, a gente vai aqui partir do pressuposto que essa interação que ele teve com Jesus é verdadeira. Ele estava sendo sincero em todos os seus momentos. Ele não estava, o texto não dá indício de que ele estava aqui para testar Jesus, para tentar Jesus em alguma área. Mas a gente tem tudo aqui para acreditar de que ele estava sendo bastante sincero. Então ele fala assim: olha, bom mestre, que boas coisas eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Então, parece que esse jovem, ele estava na busca por ser essa pessoa boa, Porque uma pessoa boa se torna boa à medida que faz coisas boas. Então a pergunta que fica é: o que eu preciso fazer de bom? Porque são essas pessoas boas que acabam entrando no reino de Deus. Então, como eu quero entrar no reino de Deus, eu preciso ser essa pessoa boa. Para ser essa pessoa boa, eu preciso fazer essas coisas boas. No entanto, como eu não tenho um caminho muito claro de como chegar lá, o que eu preciso, então, é aprender de alguém que recebeu esse título de bom. Então, Jesus, aqui, na visão desse jovem, é uma dessas pessoas que tem esse título de bom, então ele pode dar esse caminho claro para o jovem: olha, dado que você é bom, por favor, me diga aí o que eu tenho que fazer para ser bom como você. E aí Jesus, ele já responde aqui no cerne do pressuposto desse jovem: por que você está me chamando de bom? E é interessante, por que você me chama de bom? A pergunta que fica: Jesus, ele não se identificava como uma pessoa boa? Ou aqui ele está tratando de um outro assunto? Aqui ele trata, na verdade, de o que esse jovem está chamando de bom. Eu não sei se você já teve aquelas interações naquele almoço de domingo. Eu já tive algumas em que você conversa com aquele parente que fala assim: nossa, não, é uma pessoa tão boa,
é uma belezinha, né? É tão boazinha. E aí, em outro momento, você encontra uma pessoa falando assim, nossa, é uma pessoa muito dedicada na igreja, né? Uma pessoa muito boa. E você convive também com as pessoas que ela está descrevendo. E aí tem, vamos supor, né, o personagem A e o personagem B, nas bocas ali daquele teu parente no almoço de domingo, os dois são classificados como bons, e aí você fala assim, nossa, mas o personagem A e o B são muito diferentes, mas eles dois estão sendo chamados de bom por essa pessoa, então acho que essa pessoa não tem um conceito de bom muito bem definido, né, porque se todo mundo é bom, obviamente ninguém é bom. Você banaliza o termo bom, você banaliza o termo, ai que belezinha, então porque fica muito fácil se tornar uma belezinha, fica muito fácil ser uma pessoa boa, porque não está muito bem estabelecido o que é bondade. E Jesus, aqui ele fala assim, olha queridão, você tem uma visão de que no mundo há pessoas boas, mas deixa eu te contar uma coisa, bom só existe um, é Deus. Essa é a régua de bondade, né? A régua de bondade não é aquilo que você chama de bom. A régua de bondade não é o que você está tentando ser, porque você nunca vai alcançar aquilo que você está tão desesperado para alcançar. E é interessante, é aqui que eu percebo um desses elementos dessa angústia do jovem. Ele estava extremamente angustiado porque ele sabia que ele não era bom. Mas ele tinha essa convicção profunda de que somente pessoas boas entravam no reino de Deus. Então, não sei se você já sentiu naquele momento em que você fala, eu não tenho o que é necessário para ter a aprovação de Deus, eu vou ser rejeitado por Deus e minha vida já era. Eu não sou bom o suficiente para ser aceito por Deus. E ele tinha muito claro, diferente de hoje em dia, que a gente sabe que não importa a sua visão sobre a sua bondade especificamente, porque você é salvo e nós somos redimidos por Deus pelo que Jesus fez, e não porque fizemos, mas esse jovem parece que não tinha isso muito claro, né? Então, ele tinha, digamos assim, algumas evidências sociais de que ele estava muito bem, né? Então, por ser ali um líder judeu religioso influente, ele estava ali muito provavelmente recebendo essa aprovação social das pessoas ao seu entorno, mas ele sabia que estava faltando alguma coisa para ele. Então, o único que pode resolver isso aí é Jesus. Jesus é esse mestre que é realmente o target aí de bom, né? A quem eu busco ser igual para poder entrar no reino de Deus. É interessante como essa visão meritocrática, ela é muito presente, marcante aqui, como isso vai levando o pensamento dele para vários tipos de desencontro com o que a Bíblia realmente conta como essa experiência de relacionamento com Deus. Perceba até que ele utiliza o termo de como é que boas coisas eu devo fazer para conseguir a vida. Sabe aquela coisa de você tratar as coisas do reino de Deus, aquilo que Deus nos entrega como uma conquista? Perceba como é diferente. Imagina que a vida eterna aqui, só para exemplificação, de que é um lugar, de que é este lugar, né? Imaginando que a vida eterna é este lugar, olha como é diferente essas duas abordagens. Você dizer assim, olha, eu consegui este lugar porque sou bom, e a resposta que Jesus dá, fala assim, olha, porém, se você quiser entrar, não conquistar, né? O jovem está querendo conquistar, está querendo ganhar. Mas fala assim, se você quiser entrar, só guarda os mandamentos. Olha como é diferente essa abordagem. Jesus está falando que você vai ter o privilégio de entrar, porque você está sendo aceito, não tem a ver com uma conquista sua, não é seu, e o cara tá ali preocupado em ganhar, porque faz parte da maneira como ele enxerga o mundo. Então, para dar um pouco de exemplo, o que é que significa esse pressuposto meritocrático que existia na vida do jovem e existe, é muito presente hoje na igreja no Brasil, na igreja ao redor do mundo, em vários dos nossos relacionamentos também, dentro e fora da igreja. Como é que esse pressuposto meritocrático ele se desabrocha na maneira como a gente pensa? Bom, ele pode começar pela maneira mais tradicional, que é quando você passa ali por algum tipo de dificuldade, de desafio, e aí alguma coisa acontece na direção que você estava querendo, e a pessoa vira e fala para você, não, mas você merece. Né? Você merece. Você merece é uma frase que pode, de fato, ali apontar que a pessoa enxerga o mundo sobre essas lentes meritocráticas, ou não, de repente é só uma expressão que faz parte um pouco da nossa cultura, como, por exemplo, muitos crentes que dizem Nossa Senhora, né? Mas não é porque muitos crentes dizem Nossa Senhora que, de fato, o cara tá bagunçado na sua cabeça, né?
Mas aí você fala assim, poxa, o cara não para muito para pensar no que fala, porque se ele é um cristão e fala Nossa Senhora, ele tem essas expressões comuns de cultura na boca dele, mas não para muito para pensar no que está dizendo. Ou sobre aquele termo também bastante comum dentro da igreja de que Deus é fiel. E, claro, Deus é fiel, né? Mas muitas vezes essa frase de Deus é fiel, ele está encaixado em um contexto de que Deus foi fiel a mim. Então pensa naquela história que você já ouviu de alguém, de que você passou, digamos, por uma situação muito difícil, né? Você foi provado, você foi ali tentado, e aí você termina o seu testemunho, mas Deus foi fiel, né? Porque você acaba interpretando em alguns momentos que Deus foi fiel a você porque você se manteve ali aos seus olhos temente a Deus, né? Fiel ali à palavra, então você utiliza essa expressão Deus é fiel comigo. Sendo que na Bíblia, a Bíblia fala que Deus não é fiel com a gente. Deus é fiel com a sua própria palavra. Deus é fiel com o seu próprio propósito. Mas a gente tende muito a canalizar as coisas para nós mesmos, né? Porque o mundo, de fato, gira ao nosso redor. Mas existem também outras formas de que essa leitura de uma visão meritocrática afeta as nossas vidas. Né? De que, ao servir Deus, ao frequentar o culto todo domingo, né, eu estou tocando jovens, estou ali no louvor, estou com um grupo de homens, com um grupo de mulheres, eu estou servindo globalmente, então, porque eu estou tão dedicado, porque eu estou tão entregue a tarefas de dia a dia que estão relacionadas à instituição da igreja religiosa, então Deus, ele já, por tabela, precisa blindar a minha vida a qualquer tipo de catástrofe ou desconforto, que eu acho que, assim, pô, Deus, se eu estou te servindo, por que essas coisas ruins estão acontecendo? Então, isso é um pouco, isso revela um pouco essa visão meritocrática que a gente tem, essa expectativa de que Deus, ele vai acabar blindando as nossas vidas, porque a gente passa bastante tempo na igreja, ou envolvido com assuntos da igreja. Né? E também aí uma terceira forma de que a gente consegue ver esse desabrochar dessa visão meritocrática nas nossas vidas é quando a gente pensa pelo lado oposto, ao invés da meritocracia, a gente pensa através do demérito. Puxa, aconteceu uma catástrofe, o que eu fiz? O que eu estou errando no meu relacionamento com Deus que eu dei brecha para essa catástrofe? Né? Então, alguma coisa extremamente absurda aconteceu na sua vida, injustificável, foi terrível o que aconteceu, e a primeira coisa que você pergunta é, será que meu relacionamento com Deus tá tudo bem? Será que eu fiz alguma coisa com Deus ali que deixei ele chateado? Que, poxa, se eu não tivesse desapontado Deus em algum sentido, Deus não teria permitido essa catástrofe chegar na minha porta, né? Então, essa é uma maneira oposta de como esse pressuposto meritocrático ele age sobre o modo como a gente enxerga as pessoas, enxerga o mundo e se relaciona com Deus. Então, uma das coisas também que eu queria compartilhar é como Jesus, ele rapidamente identifica esse princípio aprisionador na vida do jovem, e Jesus, ele rapidamente tenta levar a conversa para esse caminho. Né? Então, até se a gente puder, por gentileza, voltar ali no primeiro slide, ele diz então, olha, se você quer entrar na vida, então você guarde os mandamentos. E aí o jovem diz o seguinte, quais, Jesus, quais? E aí Jesus, ele vai aqui, de uma forma bastante estratégica, a gente vai perceber, ele vai listar 6 mandamentos. E é interessante que Jesus, ele lista aqueles mandamentos que ele sabe que o jovem tem a sensação de que ele vai bem. Então, Jesus, ele começa, sabe aquela coisa quando você vai dar um feedback para uma pessoa, e você começa com aquele feedback assim, pô, mas você é uma pessoa muito bacana, você trabalha muito bem. Aí, a hora que o cara começa assim, aí você fala, já vem daqui a pouco a paulada, né? Porque esse feedback, ele vai virar rapidamente. Então, ele já começou assim, olha, não mate. Pô, tranquilo até aqui, né? Não adultere. Bacana. Não furte. Né? Então, aqui, partindo do pressuposto de que ele confirmou para Jesus, então ele não enriqueceu pelo furto, ele enriqueceu por outras formas legítimas. Né? Não diga falso testemunho, honre teu pai e tua mãe e ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui Jesus, ele coloca alguns, e se você lembrar ali de Êxodo 20, na sequência como alguma dessas leis elas são
esses testamentos eles são apresentados, você vai reparar que Jesus aqui, ele pulou, não cobice. Jesus pulou isso. E vamos ver em que momento Jesus vai trazer esse assunto à tona. Né? E aí, no slide seguinte, a gente vê a continuação de que o jovem fala: Senhor, olha, eu tenho guardado isso desde a minha mocidade, mas eu ainda não me enxergo uma pessoa boa. O que está me faltando? Né? E eu antes lia isso e falava assim, nossa, que cara presunçoso, né? Mas, na verdade, não é uma presunção, é uma angústia que está ali com Jesus. Fala assim, olha, eu estou fazendo isso, mas não está o suficiente, eu estou ainda percebendo que eu sou ainda um cara incompleto, né? E aí, o verso 21 diz, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, então você vai ter um tesouro no céu, vem e me segue. É interessante porque Marcos, ele adiciona aqui um elemento bastante interessante nesse trecho 21, em que Marcos, ele fala o seguinte, ele acrescenta, né, Jesus olhou para ele, o amou e lhe disse. Né, aqui dá a sensação de que Jesus está ali numa conversa meio técnica, né? Então vamos falar aqui de técnica por técnica, esse é o mandamento, tal, mas Marcos, ele traz essa observação que realmente mostra como Jesus ele estava ali extremamente interessado em conversar sobre esse princípio que aprisionava esse jovem. E aí, aqui é uma das coisas que a gente aprende muito com Jesus, né? Uma das coisas que a gente aprende com Jesus é aprender a enxergar a conversa um passo além da maneira como a conversa se apresenta para você. Né? É como se Jesus estivesse aqui ensinando a gente a treinar e a sensibilizar os nossos ouvidos para ouvir as perguntas que não estão sendo feitas pelas pessoas. Eu já tive uma conversa com um amigo em que a gente estava falando sobre alguns temas assim um pouco picantes e tal, e aí a gente acabou entrando no assunto dessa bondade de Deus, a onipresença de Deus, né? E como na visão dele, ele trouxe, né? Por que é que um Deus todo bondoso, todo poderoso poderia permitir o mau sofrimento nas nossas vidas, né? E é interessante que, nesse momento que a gente estava conversando, uma coisa que eu fazia no passado era responder essa pergunta. Então, o cara, ele vai perguntar para mim por que é que um Deus todo bondoso, poderoso, poderia permitir o maior sofrimento. Então, você já começa ali na sua cabeça a coletar todas as informações que você aprendeu sobre apologética, filosofia, teologia, e você já está preparando aquela bazuca para soltar para o cara. E aí, uma das coisas que me ensinaram, e realmente foi um descortinamento, né, para mim, nessa interação com as pessoas, foi essa frase, né? Treine e sensibilize os seus ouvidos para ouvir as perguntas que as pessoas não estão te fazendo. E aí, nesse momento que eu conversei com esse amigo meu, eu já tinha recebido esse conselho, e aí eu comecei a perguntar que momento da sua vida você experimentou mal e sofrimento? Porque ele não estava tão interessado numa resposta técnica, porque tem pessoas que perguntam como uma curiosidade intelectual, mas a maioria das pessoas, elas trazem alguns assuntos que são difíceis de responder porque elas tiveram uma experiência pessoal muito marcante. E aí ele contou para mim que na primeira gravidez dele com a esposa, eles perderam um filho. Perderam um filho e a esposa ficou assim, devastada, ficou mal por muito tempo. E aí veio na cabeça dele, por que Deus permitiu isso? Né? Então, ele não estava fazendo uma pergunta intelectual somente, era uma pergunta motivada por isso, mas ele não ia não ia introduzir a pergunta contando sobre essa experiência pessoal tão marcante. Mas é isso que era isso que ele queria saber, por que Deus deixou com que o filho que estava na barriga da minha esposa morresse. Né? Então, basicamente, você aqui percebe que Jesus ele vai levando a conversa para um momento, para uma visão mais de compaixão do que uma resposta fria e técnica, por assim dizer. E aí, nesse momento, é interessante também de perceber que quando Jesus ele responde, aqui no segundo slide, ele diz aqui no verso do 21,
se queres ser perfeito, vai e vende tudo que você tem. É interessante que Jesus ele não está aqui confrontando a autopercepção do jovem. É muito interessante isso, porque o jovem ele fala assim, olha, Jesus, você acabou de pontuar 6. Isso aqui eu tenho guardado desde a minha mocidade. Normalmente, o que eu fazia com uma certa frequência, e eu perdia a pessoa numa conversa, era você falar assim, até mesmo a gente lendo aqui, se a gente não tivesse assim, essa notícia do que Jesus tivesse respondido para ele, o que você pensaria? Pô, Jesus aqui vai quebrar a perna dos caras, vai quebrar a perna do cara. Assim, meu, o que você acha que você conseguiu guardar isso, né? Você está de brincadeira comigo, né? Como é que você tem uma autopercepção de si tão otimista e tão superficial, na verdade? E Jesus, ele não confronta essa autopercepção dele, porque Jesus ele vai querer levar a conversa para um ponto ainda mais específico. Então ele fala assim, olha, se você quer ser perfeito, e esse perfeito, ele entra aqui com uma tradução que pode ser entendida como por completo, que nada lhe falte. Olha, se você não quer faltar em nada, então vamos conversar sobre o único mandamento que eu omiti para você. O único mandamento que eu omiti para você é: venda tudo aquilo que você tem. É interessante porque, assim, essa tristeza do jovem, ela é muito compreensível, porque vamos se colocar no lugar desse cara. Esse cara, ele aprendeu, né, na sua cultura, porque no judaísmo isso era muito comum, de que a bênção de Deus, ela é manifesta visivelmente, especialmente através de 3 elementos. Você tem uma boa família, você tem uma boa saúde e você tem muita posse. Então, se você tem boa família, se você tem boa saúde, se você tem muitas posses, então é quase como se você tivesse uma confirmação social ali na sua comunidade de que você é uma pessoa abençoada por Deus. Não é possível alguém que não é abençoado por Deus ser extremamente rico, ter uma saúde extrema e ter 50 filhos de uma vez só. Não é possível. Então, está muito atrelado a essas conquistas aparentes, né? E aí Jesus fala o seguinte, olha, sabe esse elemento, esse símbolo, porque a riqueza aqui, ela entra como um símbolo para esse jovem, de que ele era abençoado por Deus, ele estava sendo divinamente recompensado pelo seu bom desempenho moral. Então, aqui perceba que ele diz, olha, eu guardo desde a minha mocidade tudo isso. E conforme ele vai entrando na fase adulta, ele vai enriquecendo cada vez mais. O que um cara desse pensa? Pô, estou guardando os mandamentos, né? Tenho uma família bacana, uma saúde bacana e estou enriquecendo. O que isso mostra para mim, especialmente? Deus está comigo, né? Deus está comigo. E é isso também, não é isso que a gente pensa, né? A gente vai vivendo a vida, as coisas vão acontecendo, e aí as coisas boas vão chegando, vai chegando riqueza, família, saúde. Puxa, Deus tá aqui comigo, Deus está aqui com a gente. E aí Jesus fala assim, olha, sabe esse símbolo que é uma confirmação para você de que você está sendo divinamente recompensado por Deus? Joga fora, né? Pega tudo que você tem, que é isso para você que dá, assim, você já acha que está te faltando alguma coisa, mas o que você tem a maior certeza de que você está no caminho certo, se desfaça disso. Dê tudo que você tem aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Vem e me segue. Então, aqui, essa tristeza, não é só aquela tristeza que fala assim, você está pedindo para eu abandonar o meu maior símbolo de espiritualidade, mas eu acho que nesse momento, a sensação que dá é que ele percebeu que ele nunca alcançaria essa régua de bondade que ele mesmo havia estabelecido para ele, que era condicionante para ele entrar no reino de Deus. Aí ele falou assim, puxa, é isso que eu preciso fazer? Eu não vou conseguir. Eu não sou uma pessoa boa. Então, e é até interessante porque, se vocês se lembram no livro de Tiago, no capítulo 2, no verso 10, Tiago vai falar o seguinte, olha, se você tropeça em um ponto da lei, você é culpado de toda a lei. Então, se você não consegue, se você tropeça aqui na cobiça e você não consegue se desvencilhar disso, pouco importa os 6 que você guardou, pouco importa os 9 que você guardou, você é culpado por transgredir toda a lei. E aqui é uma coisa interessante, porque parece que Jesus ele está aqui levando o jovem a perceber quais são os seus símbolos que dificulta tanto e atrapalha tanto a sua interação com Deus e com as pessoas. E é isso também que Jesus
parece que faz essa pergunta para a gente, faz essa pergunta para mim, para você. Quais são os símbolos? Quais são os elementos que você não consegue se desfazer, né? Porque você acha que, inclusive, eles são sinais de Deus para a tua vida, uma recompensa divina do teu bom desempenho moral, né? E de que Jesus está falando, olha, ao invés de você se identificar no seu relacionamento com Deus a partir das riquezas, quando você se livrar de tudo isso e me seguir, você só vai ter a mim para dizer para as pessoas aquilo que você tem e da maneira como você se identifica. Porque quando Jesus ele fala isso para todos que o seguiram, é exatamente o que Jesus estava falando, esse ponto que Jesus estava falando para cada um, que é, eu não quero que você tenha nada além de mim para se identificar e para se orgulhar e para dizer para as pessoas quem você é, o que você tem. Você não consiga responder nada além de que eu sou um discípulo de Jesus, eu caminho com Jesus, eu vou onde Jesus for, né? Eu não tenho família, você não tem o desejo de se identificar com a sua família, no sentido de que, aqui em São Paulo é um pouco menos comum, né, o poder do nome da sua família. No interior isso acontece ainda um pouco, mas às vezes você se apresenta com o nome de uma família porque você sabe que isso vai trazer um certo status social, ou você se apresenta com algumas titulações que você já obteve na sua carreira, ou você se apresenta com um título de trabalho, você se apresenta com alguma forma que você sabe que vai trazer ali, vai ser aí para você uma fonte de orgulho e um estabelecimento de hierarquia entre você e a pessoa com quem você conversa. Então a gente tem um pouco desses símbolos, né? Esses símbolos pode ser a família como você querendo se identificar com o nome, sobrenome da sua família, mas às vezes você querendo se identificar com a família que você tem dentro de casa, mesmo que não seja conhecida para a cidade, ela é bastante conhecida no seu meio. Então, você fala assim, poxa, meu pai é aquele, meu filho é aquele, minha irmã é aquela, minha mãe é aquela, e sobre como isso dá a você a sensação de que eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus para me orgulhar e para ter uma identidade. E é tão interessante como esses elementos eles afetam a nossa identidade. Eu tive uma experiência bastante dolorosa, digamos assim, alguns anos atrás. Estava no segundo ano do mestrado e eu tentei me aventurar um pouco no mundo de day trade, né, de finanças, que é basicamente você comprar e vender dólar, né? E esse negócio, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu entrei nesse mercado e, olha, em um mês, só para dar um norte assim, para vocês, eu ganhei 13 vezes o que eu coloquei. Foi um negócio assim que me trouxe um senso de potência muito forte. E foi em um mês. E em um dia, eu perdi 15 vezes o que eu coloquei. Em um mês eu ganhei 13, em um dia eu perdi 15. E olha, para dizer para vocês bem a verdade, nesse dia eu acho que eu nunca experimentei assim uma tristeza tão profunda. Mas não aquela tristeza de você ficar triste, assim, de você ficar meio desesperado, assim, de você ficar meio... É uma combinação de vergonha, com impotência, como que eu vou falar isso para as pessoas? Como que eu vou falar isso? Eu não era casado, nem noivo ainda da Adão. Como que eu vou falar isso para ela? Como que eu vou falar isso para meus pais? Né? E não é tanto, assim, na época para mim era um valor bastante grande, mas na vida, né, quanto você acumula na vida, você para pensar, poxa, não é muito comparado na vida, mas para mim ali, nossa, parecia que eu perdi tudo que eu tinha, tudo que eu tinha. E aí, uma das coisas que essa experiência me ensinou é como eu estava atrelando a minha identidade a esses elementos, não do dinheiro, mas não é... Porque Jesus aqui ele não está falando do rico como um status social, aquele que tem poder de compra maior do que o pobre. É porque no momento em que você atribui a sua identidade a essa sua riqueza, dá a sensação de que se você não tiver mais aquilo, você não é mais ninguém, né? Você não consegue mais achar o seu valor, né? Você fala assim, aí você pensa, né? Puxa, mas o que será que eu fiz para Deus ontem?
Por quê? Porque já começa a entrar na tua cabeça uma lógica meritocrática. Tipo assim, poxa, não era para eu estar blindado disso? Não é só para coisas boas acontecerem? Então, é interessante como alguns pressupostos que a gente talvez nunca tenha parado para pensar. Eu acho que esse jovem nunca parou para enxergar esse princípio atuante na vida dele. Mas o pressuposto e a forma como a gente enxerga o mundo são como lentes, assim. Eu não sei se todos vocês já tiveram a oportunidade de usar óculos, que é bem desconfortável, mas o óculos, o que ele faz, na verdade, fora a correção da sua vista? Você utilizar óculos com diferentes graus e combinações ali de graus, você vai enxergar a realidade de uma maneira diferente, né? A realidade é a mesma. Vocês estão aqui, isso não vai mudar. Mas se eu tiro esse óculos, já muda um pouco. Eu não sou totalmente cego, né? Eu consigo ainda perceber vocês. Mas se eu colocasse um outro óculos com combinações diferentes de graus, eu enxergaria uma outra coisa, e um outro óculos, uma outra coisa, e isso é um pressuposto, é isso que significa esses pressupostos. É que você, às vezes, você vai vivendo e você nem se lembra do óculos que você usa. Mas se você não ajustar a sua lente pela maneira como, digamos, Jesus e a Bíblia nos leva a enxergar, você passa a ver a realidade de uma maneira completamente distorcida. Isso impacta a maneira como você interage com a realidade, porque se eu estou com um óculos com um grau extremamente distorcido, eu não percebo que isso é uma pessoa, né, que aqui, digamos assim, está de fato ele, eu posso atravessar aqui, né, bater de frente com ele, sei lá, causar qualquer tipo de acidente, estou dirigindo, estou com óculos com uma combinação de grau totalmente desregulada, eu posso causar um acidente no trânsito, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, da mesma forma, diferentes lentes de pressupostos afeta a sua interação com a vida e com a realidade da vida. Não é assim, uma lente inofensiva. Eu posso usar qualquer lente que está valendo, né? Isso afeta a maneira como você, especialmente, reage em momentos cruciais na vida. Sabe aquele momento que você tem que tomar aquela decisão instintiva, né? O que está governando aquelas decisões? Fora a sua experiência, fora várias outras coisas, a maneira como você enxerga o mundo, né? Tudo isso ali está em jogo e aquela combinação te leva a uma certa tomada de decisão. Então, aqui isso é uma coisa muito importante de perceber como Jesus, ele fala para que o jovem, até no segundo slide ainda, ele fala assim, que o jovem retirando-se triste porque possuía muitas propriedades. Apesar de Jesus ter a intenção de falar tudo isso para tirar esse peso, essa carga do jovem, o que vem é a tristeza. E a pergunta que fica é como é que as boas novas de Jesus e a libertação de Jesus provoca tristeza, né? Eu já passei por alguns anos extremamente sobrecarregado e com aquele peso, porque eu nunca tinha confessado para mim que por muitos anos o meu principal objetivo era tentar manter uma aparência de uma pessoa fiel a Deus. Eu não estava preocupado muito em ser, eu estava preocupado muito em parecer um bom filho, inclusive para os meus pais, né? Parecer um bom aluno, um bom cidadão, um bom cristão, e a preocupação exagerada na aparência vai gerando aquela frustração, aquela carga que quando você recebe de alguém a orientação e fala assim, olha, você está percebendo onde você está indo? É interessante como isso bate uma certa tristeza, porque você passou a vida inteira se treinando a errar, que aquela correção ela te constrange e você fica mais, se você não está preparado para aquela correção, aquilo gera em você mais uma resistência, mais uma tristeza, do que você fala assim, puxa, minha vida agora vai mudar, né? Eu não vou mais precisar carregar esse fardo, porque não é isso que você não enxerga o alívio porque não tem mais o cargo, você enxerga ali, não posso mais fingir então que eu sou um filho bacana, não posso mais continuar então com a minha vida de pecado. É interessante como a gente consegue ter essas reações com Jesus, né? Jesus vai nos abrindo os olhos e a gente responde com essas tristezas, né?
E aí, para terminar esses últimos versículos, nesse terceiro slide, vai ser agora a interação de Jesus com os discípulos, né? Jesus, ele fala que, olha, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui, essa expressão, né, de um camelo passar pelo fundo de uma agulha, parece que, assim, dá pra gente, pelo menos para mim, a tentação, o que ele está falando, né, exatamente? Não pode ser que ele está falando de literalmente um camelo passar por literalmente o fundo de uma agulha. Porque isso é impossível, né? A concepção dessa ideia é impossível. Então, até historicamente, já houveram algumas tentativas de interpretar essa expressão de Jesus como o fundo de uma agulha sendo uma porta muito pequena em Jerusalém, que você tinha que sair do camelo, né? Ou que, de repente, não era camelo mesmo, não era agulha mesmo, era uma outra coisa. Mas na vertente mais tradicional da interpretação bíblica, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, literalmente, Jesus está falando de um negócio impossível. É impossível. Não é uma possibilidade, assim, difícil. É impossível. É impossível um rico entrar no reino de Deus. Mas Jesus não está falando de um rico que, como a gente chama as pessoas, esse cara é rico, eu sou pobre, né? Que não é uma classe social que a gente está falando. É falando de aquele cara que se identifica como rico. E o pobre pode ser rico, nessa leitura que Jesus traz. O pobre pode ser rico à medida em que ele associa sua interação com Deus e com as pessoas a partir do extremo pouco que tem, né? Pode ser um pobre extremamente avarento, do ponto de vista de classe social, né? E ele aqui é passível de se identificar mais com as suas riquezas, poucas, por menores que sejam, do que de fato com Jesus. E aqui é até interessante como a gente pode não só ter a riqueza de posse mesmo, mas tantas outras coisas, como, por exemplo, o emprego. Às vezes a sua maior riqueza é o seu emprego, porque no dia que você perde inclusive a sua identidade. E até no mundo um pouco mais de coach profissional, assim, tem um cara chamado Simon Sinek, que é um britânico-americano, que ele fala, inclusive, sobre como as posições sociais, elas dificultam, as posições de líderes de algumas empresas dificultam, digamos, aquele desabrochar de novas lideranças dentro de uma empresa e tal. E ele fala, olha, existem certos privilégios e benefícios que você colhe, não por você, é pelo seu cargo. Né? O café que você recebe a cada reunião, não é você que recebe o café, é o seu cargo que recebe. Porque se tivesse uma outra pessoa no seu cargo, era esse cara que receberia o café e não você. Então ele fala muito isso para levar as pessoas a, olha, então seja um pouco mais humilde, porque não é para você, é para o seu cargo. Mas é interessante que mesmo essa abordagem dele de levar as pessoas a serem um pouco mais humildes, ainda não é disso que Jesus está falando, porque mesmo esse cara que fala assim, não é por mim, é pelo cargo, o dia que ele perde o cargo, ele pode, inclusive, perder sua identidade. Por mais humilde que, no momento, ele seja, né? Então, e isso é uma das coisas até que é interessante perceber como isso foi importante não só para aquele jovem, mas para os discípulos em si. Porque aqui o termo que a gente vê no verso 25 é que quando os discípulos ouviram isso, eles admiraram-se muito. E aqui, o termo em grego, ele pode ser, inclusive, ser traduzido para aquela expressão de ficaram em choque. Mas não é um choque, ficaram em pânico. Né? É um choque, pânico, admirado, surpreso. Então, é como se os discípulos também não conseguissem conceber o que Jesus estava falando para o cara. Não é só o cara que ficou triste. Os discípulos que caminham com Jesus, não sei quanto tempo, ficaram em pânico, em choque com essa frase de Jesus. Quem é que vai poder salvar? Porque, se o cara que tem todas as sinalizações de que Deus está divinamente ali recompensando a performance moral do cara, né? De que o cara tem, é líder, tem grana, se o cara não consegue, bicho, quem consegue? Né? Se não vai ele, então vai quem? E aí o que Jesus coloca aqui, olha, para os homens isso de fato é impossível, mas para Deus tudo isso é possível.
E eu gostaria de encerrar com duas reflexões para nós. A primeira é sobre quais têm sido os pressupostos que têm cegado o seu entendimento e têm minado o relacionamento com Deus e com as pessoas. A gente pode pensar nos pressupostos como a gente colocou aqui desse jovem da meritocracia, e como é que isso mina o seu relacionamento com Deus? Porque você está o tempo inteiro ali preocupado demais com o seu desempenho, ou pensando quando é que Deus vai finalmente te recompensar por tanto tempo e tanto esforço que você passa na igreja, né? E aí, e o dia que nada disso vem, você ainda fica chateado com Deus, né? O dia que alguma catástrofe acontece na sua vida, vem a chateação com Deus, mas Deus não era essa a minha expectativa. Pô, eu tô aqui todo domingo, né? Então, isso atrapalha não só somente com Deus, mas com as pessoas, porque você não consegue mais interagir com elas a partir inclusive, do sacrifício que Deus fez na vida dela, porque você passa, inclusive, a colocar um peso à medida que você vai avaliando as pessoas, julgando as pessoas e aconselhando as pessoas sobre essa lente que é destrutiva, né? Um outro pressuposto que também mina o nosso relacionamento com Deus é buscar atribuição de valor, identidade em símbolos e coisas deste mundo, né? Então, seja a sua família, sejam os seus pais, os seus filhos, né, seus títulos, o seu poder de influência, né, até mesmo você pensa, puxa, mas isso realmente é danoso, né? Que momento que isso de fato atrapalha o meu relacionamento com Deus? E foi até isso aqui foi a primeira coisa que Deus me lembrou quando a gente estava cantando, estávamos aqui só nós, e um pouco antes até da minha mãe chegar também. Aqui, todos que estão aqui estavam aqui em cima, né? Todos que agora estão sentados estavam aqui. E aí, fica essa pergunta, né? Fica essa pergunta, que é isso que te faz concluir que Deus está com você ou não? São quantas pessoas você consegue influenciar? É o quanto de poder você exerce? Quantas pessoas estão assentadas? É dessa forma como você quer se relacionar com Deus? É isso que de fato vai te levar a se entregar totalmente a Deus? Uma outra possibilidade, um outro pressuposto também que possa minar o seu relacionamento com Deus é de fato enxergar que no mundo há pessoas boas e más. Você faz parte do grupo das pessoas boas. E aqueles a quem a gente está tentando converter fazem parte das pessoas más. E é interessante como isso é extremamente comum e presente nas nossas vidas, né? Não é algo que passa batido, mas é interessante que quando Paulo, inclusive, ele falava aos romanos, no livro de Romanos, e falava com os filósofos da época, ele colocava, inclusive, a comparação de que no mundo não é que existem pessoas boas e más. No mundo existem pessoas redimidas ou não por Cristo, que se renderam ou não a Cristo. E é uma interação, uma leitura de mundo totalmente diferente, né? E a segunda pergunta e reflexão que eu gostaria de deixar aqui com a gente é: quais coisas têm ocupado o lugar de Deus na sua vida das quais você não consegue? Ou você simplesmente não quer se desfazer? Você simplesmente não quer, né? Porque isso está te trazendo mais tristeza e abandonar tudo aquilo que você tem do que a alegria de a única coisa que você vai poder se identificar e se orgulhar é de fato Jesus. E, bom, a gente não sabe de fato como é que terminou esse desfecho desse jovem, né? A Bíblia não volta a falar sobre ele, a gente não sabe se ele experimentou verdadeiramente, digamos, um arrependimento profundo, né? E esse encontro com Deus, mas o que Jesus deixa claro para os discípulos e para a gente é: não queiram se identificar com mais nada, com coisa alguma, ou com ninguém mais além de mim, né? E eu espero que
o Senhor tenha misericórdia de nós enquanto Ele vai despertando em nós esse discernimento, Ele vai descortinando os nossos olhos para tantas coisas que a gente se supõe. Porque quem de fato nos conhece é Deus. E nesse caminho a gente se supõe muito, e é como aquela até interação que Jesus tem com Pedro. Tu me amas? Claro, claro que eu te amo. Você me ama? É claro que eu te amo. Você me ama mesmo? Ah, pô, se eu tô começando a ficar chateado. Claro que eu te amo. Por quê? Porque a gente se supõe muito, mas Deus os conhece. Que isso possa, ao longo do tempo, ir falando aos nossos corações. Bom, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. E obrigado também por esse tempo que tivemos aqui juntos. Nós queremos te conhecer cada vez mais, te amar cada vez mais, nos entregar a Ti cada vez mais. Por favor, Senhor, tire as escamas dos nossos olhos e descortine a vida para que a gente possa ter clareza em enxergar quais lentes a gente tem usado que tem minado e nos afastado de Ti, prejudicado o nosso relacionamento com as pessoas. Senhor, por favor, também nos dê coragem, discernimento para abandonar os nossos símbolos, para que a gente não queira se identificar com nada mais, além do Senhor. Nós somos muito gratos pela Tua paciência, Deus, enquanto a gente vai processando todas essas informações ao longo da vida. Obrigado, Deus, pelo dia a dia que o Senhor insistentemente vai tocando o nosso coração, tocando a nossa mente, para que a gente possa desfrutar de um relacionamento e de uma vida plena contigo. Por favor, Senhor, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos aqui, a minha vida também. Que o Senhor possa nos levar a um momento de intimidade e relacionamento contigo cada vez mais profundo e significativo. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.